Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou a Natália Batista, muitos me conhecem aqui como escritora de livros infantis, mas antes disso, no ano de 2000, eu entrei para a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Advoguei por muito tempo. Antes disso, fiz estágio, muitos estágios. Gosto muito do estudo do direito, do ensino jurídico, embora eu esteja desesperançosa, mas acho muito importante ensinarmos o básico, a noção básica do direito para as crianças. Então eu decidi falar sobre 3 temas muito importantes, básicos, de uma forma simples para as crianças entenderem. Então eu peço licença aos meus colegas advogados e aos estudiosos do direito, mas eu não vou buscar filósofos, eu vou falar bem o básico, de uma forma simples para as crianças entenderem e para os adultos também relembrarem alguns conceitos básicos. Então aqui, o Brasil, que é a República Federativa do Brasil, ele tem uma forma de se organizar. Ele tem vários estados, municípios. Mas qual que é a forma, a estrutura da organização? Ele é formado por 3 poderes. Ah, mas não tem uma pessoa que é o superpoder? Não. Ele tem 3 poderes e isso vocês aprendem lá. O que você aprende dos 3 poderes? Que é dividido em poder executivo, poder legislativo e poder, qual que tá faltando? Judiciário. Vou até escrever ele inteiro. Qual é o mais importante? Não tem essa resposta. Por quê? Porque os poderes, eles têm funções muito determinadas. Cada um tem que ser na sua área. Não dá para ficar invadindo a área do outro. E, ao mesmo tempo, eles têm um poder de controlar. Então, por exemplo, os 3 poderes são importantes. Quando um está muito acima do outro, tem formas ali de falar, abaixa sua bola aí, você tá passando o limite, entendeu? Então, tanto o poder executivo, quanto o poder legislativo, quanto o judiciário, eles têm funções muito bem definidas. Eles não podem ultrapassar esse limite da função. Por exemplo, o poder executivo, ele tem o poder de executar as leis, administrar, fazer a gestão do nosso país, aplicar essas leis. O poder legislativo, ele vai criar as leis. Um orçamento, um dinheiro para ser enviado, tudo é por lei. Não pode pegar um dinheiro, colocar no bolso e ir lá entregar para outra pessoa. Tem que ser tudo fundamentado, escrito, tudo na lei. E o poder judiciário, o que ele tem? O poder de julgar. Então, ele vai julgar se aquela pessoa cumpriu a lei certinha, se aquela lei pode ser daquele jeito mesmo, precisa mudar. Então, o judiciário, ele julga. Então, aqui tá bem definido. Ah, Natália, mas lá na faculdade a gente aprende que o executivo também faz lei. Que o legislativo também executa algumas coisas, administra. E que o judiciário também faz lei, executa algumas coisas. Mas assim, a regra geral. Gente, eu tô explicando isso para as crianças, tá? Pense. Regra geral é essa. Tem exceção? Tem. Agora, vamos para a palavra do momento. Qual que é a palavra do momento? Democracia. Democracia, Natália, tem a ver com demo? Democracia, Natália, tem a ver com proteger só as pessoas vulneráveis, os pequenos grupos, fazer justiça social? O que é democracia? O poder é do povo. O poder emana do povo. Mas como acontece isso?
Não é que o povo vai lá e invade o governo, toma o poder, né? Porque daí não tem governo, aí é uma anarquia, né? Existem pessoas que pensam que deve ser assim, mas a democracia não é isso. A democracia é o poder que emana do povo, mas também é um poder, por que, Natália, representativo? Porque você vai o quê? Eleger representantes do povo. Quem são? São os políticos, gente. Os deputados, senadores. Nos municípios tem os vereadores. Nós temos o sistema de governo presidencialista. O que acontece? Você vota e a maioria daquelas pessoas que votaram, não significa que é a maioria da população. Por quê? Porque criança não vota, adolescente tem a possibilidade de votar depois dos 16. Se fosse a maioria da população, a maioria absoluta, todo mundo poderia votar. No Brasil, embora seja obrigatório, tem a possibilidade de você justificar e não querer votar. Então, a gente não pode falar que é a maioria da população, mas sim a maioria votante. Mas sabe o que eu quero conversar com vocês? É que a gente não pode usar essa palavra democracia para toda forma que a gente quiser. Por que você tem que pensar qual que é a vontade da maioria e o que vai beneficiar mais? É isso que tem que pensar. E o governo está lá, os representantes estão lá, justamente para entender isso, observar o que seus eleitores querem ou não, fazer uma pesquisa interna ali e tomar decisão. É assim. Eu quero deixar só mais um ensinamento aqui para vocês. Os 3 princípios básicos de um Estado democrático é soberania popular. Então, quem o povo escolher, realmente tem que ser respeitada essa decisão, mas as eleições elas têm que ser limpas, claras, seguindo um processo correto, regular, sem nenhum erro. A separação dos poderes, poder legislativo, executivo e judiciário precisam ser independentes, com funções muito específicas e bem definidas, e um poder não pode intervir no outro sem motivo nenhum. Existe sim um sistema de pesos e contrapesos que é o seguinte: quando um poder extrapola o seu limite, o outro poder tem ações para voltar ao normal. Mas um poder não pode combinar, ter conluio com outro. São poderes independentes. Um poder acaba fiscalizando o outro. Um não pode intervir, um não pode fazer acordão, porque senão não é democracia. Então, voltando, os 3 princípios do Estado democrático é o seguinte: soberania popular, que foi o que eu falei, separação dos poderes com funções bem definidas e respeito aos direitos fundamentais que estão na Constituição Federal. E esses direitos fundamentais existem os direitos coletivos e também os individuais. Um dos direitos individuais mais importantes é o direito à liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de religião, de fé, de praticar sua fé, liberdade de manifestação. A partir do momento que esses 3 pilares não existem, não estamos definitivamente num Estado democrático. Pode ser qualquer tipo de governo, menos o Estado democrático. Esse quadro aqui eu quero até mostrar, filmar por aqui para vocês. Para a gente entender a democracia, eu acho mais fácil olhar os pontos opostos. O que seria o oposto de uma democracia? Uma ditadura. Na democracia, nós temos a participação na vida política. O que isso significa? As pessoas, os cidadãos, eles podem se candidatar, eles podem votar em quem eles quiserem,
Eles podem não votar, eles podem justificar, eles podem votar nulo, eles podem votar em branco, eles podem votar só na legenda. O que é legenda, gente? É, por exemplo, tem um partido que eu gosto, eu não sei nem quem tá se candidatando, vou votar no partido, entendeu? Então, na democracia, tem a participação na vida política, tem que ter a participação na vida política. Se não tem essa participação, essas pessoas não prestam para participarem da vida política. Estas pessoas, elas não prestam para fazer parte do nosso país. Então, na ditadura, todas as pessoas que pensam diferentes, que não conseguem obedecer a tudo que o ditador diz, infelizmente elas têm que fugir, ou então elas são presas, torturadas e tudo mais. Na democracia, as decisões políticas seguem a vontade da maioria. Como assim vontade da maioria? Lógico, o Estado tem um termômetro, ele sabe o que a maioria das pessoas pensam. Agora, na ditadura, as decisões seguem a vontade da minoria. É apenas um grupinho seleto, apenas aquelas pessoas ali que ditam o que tem que ser, é que eles decidem. Eles estão nem aí o que o povo acha. O povo pode estar todo contra eles, ou 90% das pessoas que estão contra eles, eles não estão nem aí. Eles vão fazer o que eles acham que é certo. E aquele grupinho seleto vai falar isso aí, pronto, e é tomada a tal decisão. Na democracia, tem a livre manifestação das ideias. Então, na democracia, tem a liberdade de expressão. Nós temos também a liberdade de manifestação. Nós temos também a liberdade de artes. E na democracia, a liberdade, os direitos, eles são protegidos tanto de forma individual. Então, eu tenho um direito individual de pensar o que eu acho, o que eu quiser. Eu tenho o direito individual de decidir onde colocar meus filhos, em qual escola. Eu tenho o direito individual de participar de alguma religião. Eu tenho direito individual. O Estado não pode virar e falar assim, você tem que participar dessa religião. Não pode. Então, esses direitos individuais são garantidos e os direitos coletivos também. Por exemplo, todo mundo tem direito a uma moradia digna, todo mundo tem direito a uma segurança, educação, saúde, não importa se é rico, pobre, o que for, todas as pessoas têm o direito da dignidade da pessoa humana, que é ser digno. Já na ditadura, tem uma censura, e normalmente é a censura de um grupo. Qual grupo, gente? O contrário ao ditador, entendeu? Para encerrar, eu quis fazer um vídeo muito rápido, muito simples, muito básico, só para chamar a atenção de vocês. Mas eu queria muito que a gente buscasse conhecimento, que a gente não fosse só repetir o que todo mundo diz. Porque tudo está fundamentado nisso. Uma pessoa fala uma palavra, depois todo mundo fala aquela palavra. Aí o que contrapõe aquela palavra, todo mundo está falando. Vamos voltar e estudar, porque assim como eu, alguns conceitos, alguns estudos, na minha época bem mais nova, passaram muito rapidamente pela minha vida. Foram decorados, incompreensivos, e agora a gente tem a possibilidade de retomar o que a gente estudou, observar, corrigir, buscar. Então, bora lá!